Checklist da cobertura, então, da planta de cobertura. Título do desenho, né, indicação da escala, indicação da orientação do norte, tem que repetir, né, isso parece básico em todos os desenhos. Aqui, ó, a gente pode indicar os cortes e as fachadas, isso eu vou explicar e já vou definir quais os cortes e quais as fachadas que a gente vai fazer na próxima aula, então isso eu ainda não mostrei. Eu vou colocar aqui, definir a posição na planta, depois a gente copia para a planta de cobertura. Aí algumas informações que são inerentes à cobertura mesmo, né? Que é a indicação de material do telhado, do que é o telhado, o tipo de telha que usa. Tipo de telha é importante a gente indicar porque a inclinação do telhado normalmente é definida pelo sistema de telha que usa. Cada telha vai ter uma inclinação mínima e máxima para funcionar corretamente. Aí a gente precisa saber o sentido de caimento e o percentual de inclinação. Essas informações, assim, eu vou passar elas mais mastigadas, mas isso vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo o corte também, que a gente vai ver essa inclinação, ter como tirar essas medidas. Projeção do perímetro da edificação abaixo da cobertura. Isso é uma coisa que eu acho que eu não fiz na primeira leva do desenho, a gente pode reproduzir isso. É mínimo, mas é bom mostrar o que tem abaixo do telhado, né? Abaixo da cobertura, onde está o limite da casa. Essa quase não tem recuo, mas tem alguns que a gente pode mostrar. Então, indicação textual de platibandas, calhas e outros elementos pertinentes à cobertura, né? Indica, identifica o que é aquele elemento. Cotas do perímetro, calhas, platibanda, enfim. E indicação de níveis, isso aqui eu acho que eu não vou pedir para vocês fazerem agora não, mas eu coloquei, é bom indicar esses níveis. A gente vai ter que também ver isso no corte. Depois eu volto nesse ponto. Então, na cobertura, então, isso aqui eu não vou nem mostrar de novo, já está feito. Indicação de corte eu vou falar. Vou começar por isso aqui, ó, projeção do perímetro da edificação. Então, o que aparece aqui, ó, na casa, se a gente pegar na planta do... Deixa eu pegar uma planta mais limpa aqui, ó. A gente tem um pequeno recuo aqui dessa parede, o telhado está nesta linha, a parede está um pouquinho recuada. Aí aqui tem um recuo, e aqui tem um outro recuo, né? Isso aqui está aberto, né? Não tem parede para ficar para fora. Então, esse perímetro aqui a gente pode desviar ele da casa. Como é que eu fiz para desenhar e marcar isso lá na cobertura? Eu fiz uma polyline aqui, ó. De preferência no layer projeção. Então eu fiz uma polyline indicando esse perímetro, usando a própria planta do pavimento como referência. E aí depois eu peguei isso aqui e copiei. Copiei não, vou mover, né? Porque eu não quero essa projeção aqui. Vou mover isso, aí pega um ponto de referência que vai bater lá com o telhado. Aqui eu estou pegando a quina e vou levar até a quina da planta de cobertura. E aí eu vou ter essa linha ali, ó. Eu já tinha a linha desenhada, então vou apagar essa daqui. Então aqui eu estou vendo esta projeção, né, do recuo da edificação, e aqui também tem um recuo semelhante, vocês podem fazer da mesma forma. Aí vem até aqui, que aqui tem aquele vazio, isso aqui é só uma passagem, aquela passarela. Então a gente tem uma pista aqui do onde está a edificação abaixo da cobertura. É importante contextualizar isso. Ainda do desenho, né? A gente fez no desenho, a gente só fez na hora que fez a planta, essa escada externa. Então isso aqui eu copiei, esse desenho,
A gente pode desligar layers aqui, para poder enxergar melhor. Eu copiei essa parte externa aqui, e levei para a cobertura. Mudei as cores, porque isso em relação à cobertura vai estar mais baixo, então eu estou colocando isso aqui tudo pena 01, para poder ter o contexto do que está abaixo. Eu estou vendo a cobertura, mas eu vejo essa parte externa também. Então isso é copiado da planta, só muda os layers para ficar tudo em linhas mais finas. Aqui eu estou diferenciando a mureta para mostrar, que a mureta com pena 02, essa linha amarela é pena 02, vai ficar uma linha um pouquinho mais grossa que a do piso, para mostrar que isso está soltando do piso. Então usa essa diferenciação de linha. As indicações textuais, eu estou indicando aqui, platibanda, calha e outros elementos. Vocês vão simplesmente colocar um textinho ali informando essa altura. Eu estou pegando a altura desde a laje, a parte superior da laje, até a platibanda. Então aqui eu estou dando uma pista, de qual que é a altura desse elemento. O telhado vai estar acima disso. Vai estar nesse vazio aqui. Isso também vai ficar mais claro no corte. Aqui eu quero só mostrar que a gente tem que indicar essas informações como texto. Vocês podem usar esse mesmo valor aqui de referência. E aí eu vou indicando tudo que é platibanda. Eu vou indicando que aqui tem uma calha. Aqui também tem uma calha. Então são formações de texto que a gente complementa no desenho. Aqui a inclinação do telhado. Deixei uma interrogação aqui, é algo em torno de 14%, enfim. Na hora que a gente fizer no corte, a gente pode definir e indicar isso. E aí as cotas indicando o perímetro, calhas, platibandas, beirais, se houver, não é muito esse o caso. Então aqui eu complementei algumas cotas, eu fiz um pouco diferente. Então aqui, em cima, eu estou pegando esse 9,65, que seria um dos lados do telhado. A gente lembra que isso aqui está caindo, e depois, a partir desse ponto central, muda o sentido de caimento. Aqui tem telhado cai para cá, que vai ter uma calha, um ponto central. Então, eu estou indicando aonde é esse meio aqui com essas medidas. E aí vai indicando, rodeando o perímetro, indicando as medidas todas aqui, que eu tenho cota da platibanda, da calha, da platibanda, e sempre com a cota total. Eu tenho um conjunto de linhas, uma linha de cotas que eu vou pegando elemento por elemento, e depois uma cota total. Isso vale na horizontal e vale na vertical também. Aqui eu estou cotando a platibanda e a platibanda lá do outro lado, e tem também uma linha total de cotas. Eventualmente, assim, tem gente que gosta de evitar, bota as linhas de cota todas fora do desenho, mas às vezes a gente precisa passar uma linha por dentro também, para ficar mais claro aonde que a gente está tirando essas medidas. Então dá para passar uma linha de cotas lá por dentro também. Um cuidado que às vezes eu tomo é isso daqui, de tirar o número 20 aqui, por exemplo, ele ficaria dentro. Isso aqui é uma linha pena 04, então vai sair uma linha grossa, para isso não embolar e ficar sem nitidez. Você consegue pegar a linha de cota aqui, pega a cota, pega o númerozinho e move ele para o lado próximo ali, que ele vai dar a ideia. Fiz isso para desembolar de paredes, por exemplo. E aqui eu estou indicando os cortes e as fachadas que a gente vai marcar. É bom indicar também na cobertura. As fachadas eu não trouxe. Teria que pegar aqui, as fachadas, que é esse símbolo, esse triângulozinho aqui,
é o símbolo de fachada, está lá na base. Isso aqui eu tenho que indicar também na planta de cobertura, para ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo por que tem que ter checklist? Eu tinha esquecido, ó. Então, aqui agora eu lembrei e copiei, indiquei ali as fachadas. E na hora que eu olho para esse desenho, eu tenho que ter noção de onde está a referência dos outros desenhos em relação a essa planta de cobertura. Ok?